Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui em Olambra, interior de São Paulo, a cidade das flores, estância turística. E nós iniciamos o mês de junho falando sobre um grande médium de materialização chamado Peixotinho. Peixotinho, que na realidade o nome era Francisco Peixoto Lins, nós vimos ontem, ele nasceu no Ceará, a mediunidade dele eclodiu na adolescência, mas de uma forma bem difícil. É um processo obsessivo muito grande, mas ele teve o amparo de um grande médium, ou melhor, de um grande espírita, um grande tribuno, trabalhador espírita, que foi Viana de Carvalho. E como nós até comentamos ontem, nada é por acaso, então Deus colocou Viana de Carvalho no caminho do Peixotinho para que ele pudesse ter uma orientação adequada, porque eram fenômenos muito violentos e ele não tinha condições de entender tudo aquilo. Mas através de Viana de Carvalho ele consegue educar a sua mediunidade. Então nós vimos que os pais faleceram, ele era criancinha, foi morar com 2 tios solteiros, mas era uma casa cheia, porque o tio acolheu uma porção de filhos dos irmãos, então tinham cerca de 18 crianças ali naquele ambiente. E quando ele já estava, ele nasceu em 1905, e quando foi em 1926, ele foi convocado. E o Roberto vai falar um pouco sobre isso. Convocado para onde, Roberto? Ele foi convocado para o serviço militar nas fileiras das armas do Exército. E nesse momento ele é transferido, e não poderia ficar porque a demanda maior de reforçar o contingente era na capital da República. Na época era o Rio de Janeiro. Então mais tarde ele seria transferido para a cidade de Macaé, onde fundaria o centro ou grupo espírita Pedro. Que na realidade ele vem para o Rio, vai trabalhar na capital, ali no Forte de Copacabana, lugar belíssimo para quem não conhece, muito bonito. E depois ele é, como o Roberto diz, transferido para Macaé, que Macaé também é uma cidade do Rio de Janeiro, só que já é no interior. E naquela época, inclusive, porque o Rio era dividido, tinha o Rio de Janeiro, estado da Guanabara, e tinha o Rio de Janeiro, que a capital era Niterói. Mas ali em Macaé, como o Roberto disse, ele funda um grupo chamado Pedro, porque ele já havia, naquele período todo de educação mediúnica com Viana de Carvalho, havia lido muito, havia se preparado, já tinha condições de começar a trabalhar. Ele ainda era jovem quando ele começa ali nesse trabalho. Mas como? Tem um ditado que diz: ao lado de um grande homem, sempre precisa ter uma grande mulher. Antigamente se dizia que era atrás, onde já se viu uma coisa dessa. Mas ao lado, Ao lado, porque um apoia o outro, um sustenta o outro, isso é muito importante. E ele teve essa oportunidade de encontrar, entre aspas, a sua alma gêmea. Na verdade, seria um reencontro, Leila? E então, aos 29 anos, em 1933, ele casa-se com Benedita Vieira Fernandes, macaense, A Leila falou que ele era militar, mas ele era do grupamento de artilharia de costa, por isso ele inicia
a sua carreira militar no Forte de Copacabana e também, mais tarde, aí nesse contexto, ele vai para a cidade de Macaé e também só cidades litorâneas, já que é artilharia de costa, era a arma dele, a especialidade. Mas, voltando então a esse contexto, esse relacionamento, o reencontro, e Leila, não é atrás no sentido de que vem secundariamente, não. Porque, pelo contrário, na retaguarda, se nós não tivermos uma boa estrutura, a gente fracassa, né? Estamos, então, sim, na vanguarda, mas temos aqueles que a nossa retaguarda nos sustenta. Nós, por exemplo, quando percebemos uma pessoa proeminente pela sua intelectualidade, sua desenvoltura intelectiva, vemos que há sempre espíritos, percebemos, né? Não vemos, a não ser aqueles que já médios ostensivos, que atrás, sim, há espíritos que os sustentam na tarefa. Mas então, e ele desposa a dona Benedita Vieira Fernandes. Seria aquele reencontro, né, de almas já de uma experiência pretérita. É verdade. Então, com esse reencontro aí desse casal, a Benedita, ela era muito religiosa, católica, porque 1933, início ainda quase, né, do século XX, a Igreja Católica, muito predominante, em uma cidade então do interior. Mas quando o Peixotinho oferece a ela um livro espírita, salvo engano, eu acho que foi o livro Boa Nova, que ela lê aquele livro, aí ela se deslumbra. Porque ali ela diz, relata que ela vê ali um Cristo vivo, não aquele Cristo crucificado que ela estava habituada a conhecer. E ela se torna espírita. Então, quando eles vão casar, ela não casa mais na Igreja Católica. Imagina naquela época. Ela abre mão do casamento católico. Mas ela diz, eu não vou casar por respeito à Igreja, porque eu estaria sendo falsa em ir receber esses sacramentos se eu já não me professo mais católica. Foi uma revolução na família, mas a família aceitou. Então vê que era o espírito da esposa, né? A esposa era uma pessoa assim também muito firme, muito determinada. Mas aproveitar aqui para mandar um abraço para Regina Okada, para Tassimara, oh, que coisa boa, para a Lusca, Eliane, Cirlei, Daniele, Leondina, Leondina, Sueli, Eudócia, Meire, Desirê, Ricardo, Arnaldo, Maria Dolores, que Jesus abençoe a todos nós, Maria Dolores. Muito obrigada. Um bom dia também para todos vocês. É uma alegria tão grande a gente estar aqui juntinho, tomando esse café, alguns tomando um suco, comendo uma fruta, mas procurando com esse momento um fortalecimento espiritual. Isso é muito necessário para que a gente possa se fortalecer para ter condições também de auxiliar. Mas o Peixotinho, muitos missionários, muitos trabalhadores, eles vêm com um compromisso como é que fala a palavra quando não casa? Celibato. Do celibato. Muitos vêm. Nós vemos o Chico, nós vemos o Divaldo, muitos trabalhadores vêm com essa missão de se dedicar somente à humanidade. Mas já não foi o caso do Peixotinho. O Peixotinho ele teve uma vida muito plena. Ele, inclusive, como militar, ele ser militar... Quantos filhos ele teve? Então, mas olha só, ser militar e saber unir, né, essa força de ser um militar, de às vezes ter necessidade de usar da força, usar da arma,
mas porque ele, inclusive, ele foi para a guerra. E ele lutou nos campos de batalha da Itália, né? E ele como um espírita, né? Como um médium, sabendo a necessidade da preservação da vida. Mas ele teve, aí eu deixo para você dizer quantos filhos ele teve. Então, ele teve 9 filhos. Eu acredito que foram 8, né, que sobreviveram, porque teve uma que desencarna pequenininha ainda, né? A Araci. A Araci. E a Araci, ela tinha 1 ano e 6 meses. Isso, mas aí dos 9, então, 8 prosperam. Foram 8 meninas e eles também tiveram um menino, um filho. Então, coitado, imagina, né? No meio de tantas mulheres, somente um homem. Mas a Araci, essa foi assim, aquele espírito que veio para auxiliar o Peixotinho, porque ela tinha um vínculo muito grande com ele. Desde bebezinho, a primeira palavra que ela aprendeu a falar foi mamãe. Pai. Foi pai. A mãe ficou triste. Com certeza deve ter ficado meio enciumada, né? Então, ela chamava pai. À noite ela acordava, quando ela acordava à noite, ela não chamava mãe, ela chamava pai. E quando ela adoece... E aí ela vai atender, né, e fala assim, olha, ela quer você. Chamava o pai. Chamava o pai. Quando ela adoece, ela tem uma gripe. Nessa época, o Peixotinho, ele já fazia receituários mediúnicos. Ele já fazia, com auxílio dos benfeitores amigos, aqueles receituários com remédios homeopáticos. Até hoje, muitas casas espíritas que trabalham nessa linha de atendimento fazem os receituários mediúnicos com os remédios homeopatas. E o Peixotinho, quando ele evoca os espíritos, pede auxílio aos espíritos, os espíritos dizem: procure a medicina da terra, procure os médicos da terra. E o Peixotinho ali percebe o quê? Ele percebe que a filha iria desencarnar, porque os espíritos não quiseram auxiliá-lo. E ele leva a menina ao médico do exército, e o médico do exército conhecia a fama do Peixotinho. E ele ausculta, menina, examina, diz: isso não é nada, isso é só uma gripezinha. Mas com receio que o Peixotinho pudesse se utilizar do seu misticismo e dar alguma medicação para a menina, ele determina, o médico militar, né, determina que um enfermeiro do exército ficasse na residência de Peixotinho, diuturnamente, cuidando da menina, dando as medicações nas horas certas, da forma como ele prescreve a medicação. Só que a menina foi bebezinho quase, né? 1 ano e 6 meses, ela foi piorando, veio uma pneumonia e ela acaba desencarnando. E o Peixotinho, lógico, né? O pai, a mãe ficaram muito tristes, mas a Araci era um espírito iluminado, era um espírito que veio para ajudar toda a família. Ela já era daquelas primeiras cristãs, 100 anos após a vinda do Cristo. No início do cristianismo, ela já era uma daquelas trabalhadoras do bem. Então, quando o Peixotinho, porque o Peixotinho, ele era médium, era espírita, mas ele ainda tinha alguns vícios. Então, o que a Araci fazia já como espírito, Roberto? Então, ele era... Sempre é bom lembrar isso, né? Porque às vezes a pessoa, quando acontece isso, então ela bebezinha e pequenininha, embora seja já sabendo falar com a idade, ela teria desencarnado. Então, né, faz mais, olha, quando ela pequenininha, ela já avisava ele, não, era em espírito. Então ela aparecia, estava, por exemplo, inclinado ao tabagismo, e ele ensaiava assim, acender um cigarro, ela aparecia, e aí fazia assim com o dedinho, né? Não.
e ele então se resguardava. É a mesma coisa em relação à bebida, né? Porque ela, enquanto espírito desencarnado, ela tinha as percepções, a certeza da tarefa que o aguardava e, portanto, ele teria que se preservar. Então, já que ele era tinha umas recordações muito boas dela, pequenininho, então ele, em respeito a ela, ele realmente se privava do tabaco e dos alcoólicos, né? Se ele quisesse entrar num bar para tomar uma cerveja, ela já aparecia, não, papai? E com isso, ela contribuiu muito, porque um trabalhador, ele precisa, ao máximo, estar com o seu corpo físico purificado. Como que ele poderia doar ectoplasma com um corpo contaminado com o tabaco, contaminado com álcool? Os alcoólicos, né? Então, ela foi educando. Leila, só para esclarecer, porque o efeito de materialização, ele busca o concurso de 3 fontes. Primeiro, o fluido espiritual, o fluido vital e o ectoplasma. Então, vamos colocar em termos proporcionais, 1/3 do fenômeno deveria ser tributado, creditado ao desempenho do médium, no caso, o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, médium de materializações. Então, esse ectoplasma, esse aqui é o ponto, ele teria que ser muito bem filtrado. Ora, quem faz a filtragem é o organismo. Mas como é que um organismo encharcado de alcoólicos, né, e de tabaco, né, ele poderia fornecer uma matéria-prima, vamos assim colocar, de primeira qualidade. Então era necessário, sim. Agora, não tão somente no que diz respeito aos hábitos de consumo, né, das relações, mas também das virtudes. Com certeza. Esse centro, o Centro Pedro, nesse grupo Pedro, funcionava no próprio ambiente familiar dele, porque acontecia isso muito naquela época. E então ele preservava muito o próprio lar. As crianças, elas foram educadas, os filhos, né, 9 filhos, mas foram educados nesse ambiente espiritual. Então eles sabiam a necessidade de manter um padrão vibratório muito alto. Eles diariamente faziam as leituras do Evangelho, eles oravam, mas criança, né? E muita criança, às vezes, quando alguém chegava da rua, da escola, querendo fazer algum comentário menos apropriado, ele logo chamava atenção, porque eles ali em volta da mesa, e tinha um quadrinho lá na parede que falava que Jesus, mais ou menos isso, Jesus era o dono daquela casa e que ele estava ali presente. Então as crianças já se seguravam e se colocavam numa posição de muito cuidado. E elas preservavam-se de cometer, vamos chamar não as peraltices, que são próprias da criança, mas que não saísse de determinados limites de padrões de virtudes. E não sei qual uma delas, Leila, Doralice, não, sim, que uma delas, então, ela inclusive dá um depoimento muito brilhante, muito forte, e diz que elas chegavam da escola e iam almoçar, mas aí a mãe, virtuosa, ela falava, não, primeiro as crianças. Mas que crianças, poderia se perguntar? Eles tinham o hábito de acolher, olha, era uma residência, ou seja, domicílio, era também um grupo espírita ali dentro, e era também uma casa de acolhimento. Então a virtude ali estava na pauta diuturna, ou seja, fazia parte dos hábitos da família. Então eles acolhiam, porque era muito recorrente, crianças desnutridas, né?
e muito fraquinhas, para serem assistidas espiritualmente e materialmente também. E às vezes tuberculose. Isso, tuberculose. Então ela conta que a mãe falava assim, olha, primeiro as crianças. Eu falava, mas mãe, eu estou com fome. Eu falei, pois é, mas vocês já tiveram a sua merenda na escola. E essa criança está aqui desde cedo sem comer nada. E elas então não titubeavam. E aí passavam a ajudar a mãe nesse contexto, né? Lembrando que o pai é ausente, o pai não era um pai ausente. Ele estava ausente naturalmente no serviço, né? E aí, enquanto ele não se aposentou, né, ele, Isso. inclusive na carreira militar, ele foi transferido várias vezes e em cada lugar que ele chegava, ele abria um núcleo espírita. Mas a esposa o casal era o equilíbrio. O Peixotinho, ele era muito brincalhão, fazia brincadeira até com os colegas de farda. Uma vez cortou uma parte do bigode do colega. Era assim, o pessoal diz que ele era uma criança grande, adorava animais. Muito brincalhão, não era aquele tipo carrancudo, né, que a gente imagina, não. Agora, a esposa, que chamavam ela de Baby, Benedita, eles chamavam de Baby, a Baby, era aquela pessoa firme, imagina, educar todas essas crianças. Então, ela era aquela pessoa firme, ela era aquele que era o equilíbrio ali daquela balança. Então, se alguém chegasse exaltando a mediunidade dele, o Peixotinho, você é o maior médium do Brasil, você é isso, você é aquilo, ela educadamente, mas ela vinha... falava, posso então dar um... Pode. É muito literal isso aí, gente. Ela falava assim, sim, olha, mas ele não é só o maior do Brasil não, tá? É do mundo também. Olha, fica aqui uma sugestão, faça uma placa e dê para ele de presente. E você estará sepultando todo um projeto de resgate que ele tem, porque ele é uma pessoa muito endividada e vê agora com essa tarefa. Então a pessoa, caramba, então o elogio é a melhor forma de perder um bom médium. Exatamente. Nós vamos encerrando, vamos contando um último caso, porque amanhã a gente continua. Ele sofria de uma asma muito violenta. Os filhos, inclusive, era uma dispneia, né? Oravam quando ele estava naquela crise muito terrível. E ele, nesse período, porque quando nós falamos, ele foi várias vezes transferido e ele havia voltado para o Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro, ele tinha fundado o Grupo Espírita André Luiz. Ali na rua, acho que é Moncorvo Filho, né? Ali no centro do Rio. Isso, perto da Praça da República. E um oficial, vendo aquele sofrimento dele, com aquela asma tão terrível, ele um dia fala assim, olha, Peixotinho, ou Peixoto, não sei, porque no quartel tem os seus nomes, eles chamam nome de guerra, né? O meu era Oliveira. Oliveira, né? Então, ele fala assim, olha, eu não acredito muito nisso, não. Mas eu ouvi dizer que ali aí deu o endereço, explicou direitinho, tem um médium lá que faz curas das pessoas. Por que você não vai lá tentar curar essa asma? E aí o Peixotinho fala, tá bom, muito obrigada, eu vou ver o que eu faço. E aí ele pensa assim, sou eu mesmo. Só que se eu falar alguma coisa, as pessoas não vão acreditar, vão pensar, ora, se ele não cura a própria asma dele, aquilo tudo é uma farsa, aquilo tudo não é verdadeiro. Só que eu sei que a minha asma é um resgate que eu preciso passar. E ele dizia, às vezes, quando ele estava naquela crise tremenda, ele dizia mais ou menos isso, né? Bendita essa asma que vem para me purificar, para me salvar. Então, E é difícil, muitos, numa situação dessa, dizem assim, não acredito nisso não, se fosse verdadeiro com relação ao próprio Chico Xavier. Se fosse verdadeiro isso, então por que ele não se curou de certas doenças que o Chico tinha na vista e outras problemáticas mais, problemas do coração?
mas a gente tem que entender, somos espíritos imperfeitos, mas trabalhando em nome do Cristo. Um abraço para a Fátima. Então a gente vai encerrar. Gostaria de dizer alguma coisa, Roberto? Então, Porque o nosso tempo já ultrapassou, o nosso cafezinho já até esfriou. Não sendo muito breves, né? A gente tem esse objetivo porque muitas vezes nos confundimos ao vermos alguém que tenha despontado na tarefa que lhe foi destinado, na verdade, isso é uma missão, né? E às vezes ficamos cantando loas, né? Não, o próprio Chico, muitas vezes, ele se sentia confrangido diante de muitos que às vezes, ajoelhava-se diante dele, olha só. Então, muito constrangedor, isso atrapalha muito. Lembremos que os nossos irmãos médiuns são espíritos missionários, têm as suas tarefas, e para que nós não façamos-lo perder, nós devemos sim guardar o devido respeito, mas jamais idolatrar. Então fica aqui essa reflexão para compartilhar com vocês durante esse resto de dia e formulando votos para que amanhã nós continuemos esse agradável bate-papo. Tenham todos um bom dia, sigam em paz e saúde. Um abraço para a Verônica e convidando a todos, hoje, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho, damos o nosso estudo do Evangelho de 8 às 8h30 e depois, à distância, quem desejar, nós temos a nossa reunião de irradiação e vibração, que é um tratamento. Então, quem desejar encaminhar seus nomes, o nome de alguém, de algum familiar que esteja necessitando, podem encaminhar para o nosso WhatsApp, que é o 1999-341-6316. E nós vamos, cada trabalhador, de 8h30 às 9h30 da noite, nesse momento que nós estamos em isolamento, cada um se conecta em seus próprios lares em benefício de todos os nomes que chegam à nossa casa. Nós recebemos semanalmente mais de uma centena de pedidos. E o que é que nós orientamos? De 8 horas, assista o nosso estudo do Evangelho, de 8 às 8h30. De 8h30 às 9h30 da noite, mantenham-se em sintonia, coloque uma garrafa grande de uns 2 litros de água para ser magnetizada, para ir tomando pelo menos 5 vezes durante a semana, e podem deitar no momento, fazer uma prece, se entregar ao tratamento. E os benfeitores vão estar ali atuando, utilizando-se do magnetismo oferecido pelos trabalhadores. Orientamos também uma alimentação leve no dia de hoje e, no máximo, até 6h30 da tarde. E aí, depois de 9h30 da noite, uma outra alimentação leve, quem desejar, para facilitar o trabalho dos benfeitores. Então, um beijo grande, um dia de muita paz. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós continuamos com o nosso Café com o Evangelho. Paz a todos. Até lá.